Olá! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E o assunto de hoje será através de um bate-papo bem legal com a psicóloga Ariadne lá de Sinop. Nós falaremos sobre o cenário atual, faremos uma análise psicológica e pedagógica deste cenário. Aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal. Bora começar esse bate-papo! Estamos aqui para o nosso bate-papo com a psicóloga Ariadne lá de Sinop. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Nesse bate-papo, nós vamos fazer uma análise do cenário atual com relação à nossa visão pedagógica, neuropsicopedagógica e psicológica também, de como esse momento está afetando as crianças, os adolescentes, os professores, a família em geral. Como você analisa esse cenário atual, esse momento de pandemia que estamos vivendo, que não tem um parâmetro específico, não tem nada para a gente comparar, que serve como referência para a gente agir, não há um planejamento com tudo que está acontecendo, né? Está tudo sendo feito no momento. Como você analisa tudo isso? Eu ouvi uma pessoa dizendo que nós estamos vivendo o ano de 2020, não 2020. É um ano que foi difícil, né? Está sendo difícil para todo mundo. Não há uma pessoa que esteja falando, nossa, 2020 foi o meu ano. E nós vemos isso muito explícito e muito estampado através das nossas crianças, né? Nós, como mães, que acabamos sendo impedidas de levar os nossos filhos para a escola por causa desse vírus, elas demonstram muito para a gente o que está acontecendo. Eu vejo muito dos adolescentes, né, principalmente das crianças, um comportamento mais regredido. As crianças, eu vejo, pelo exemplo, a minha filha, ela voltou a roer unhas, ela demonstra comportamentos de ansiedade, a todo momento ela quer um doce, ela procura alguma coisa para fazer. Aquele momento que era o momento dela de inércia, de assistir um pouquinho de desenho ou de ficar brincando lá fora, está se tornando mais uma rotina e isso tem atrapalhado, porque desestabiliza totalmente a rotina que a gente tem criado, e, né, que eu havia criado para esse ano de 2020. Então, eu vejo que esse cenário ele abalou a todos, principalmente a questão da nossa educação. Vimos também os professores, né, que tiveram que sair das salas e agora se tornar professores online. Vimos muitos professores que não sabiam como se colocar ou como se passar diante de uma câmera, tendo que se virar e muitas vezes sem o respaldo, né, da escola, sem o respaldo técnico, não dava para fazer um curso de computação antes, era aquele mesmo do Faustão, se vira nos 30 e vamos embora. E cada um pôde fazer cada um fez o que pôde fazer, na verdade, né? Uns deram mais de si, outros deram um pouco menos, mas isso também vai depender dessa estabilidade emocional e da questão o que eu tenho para oferecer e do retorno que a pessoa me dá. Voltando um pouquinho na sua primeira fala, sobre essa desestruturação da rotina, da família, a gente também pode observar que existem famílias que se uniram mais, que, na verdade, esse momento de pandemia fez com que elas se conhecessem, né? Que as pessoas estavam um tanto isoladas no seu convívio. Outras famílias, esse isolamento aconteceu mais forte dentro de casa do que realmente com a sociedade, onde as crianças estão tendo a obrigação de estar diante da tecnologia para assistir às suas aulas e o momento de diversão dentro na internet com a sua tecnologia. E não há um momento de interação com a família. Esses dois cenários são bem diferentes que a gente pode observar e isso vai influenciar muito quando retornarem às aulas presenciais de fato no próximo ano, se Deus quiser, né? É o que está sendo previsto. Então,
Com a sua visão de psicóloga, como que você pode ajudar essas famílias que estão vivendo essas situações? Que a gente sabe que a família que teve esse engajamento maior, que eles estão se comunicando melhor, apesar de terem que adaptar a rotina, essas crianças elas vão ter facilidade quando retornarem. E essas outras, eu acredito que elas vão ter uma dificuldade muito grande de socializar com os colegas e com os professores. Acredito que todas terão suas dificuldades e as suas facilidades. Como você disse, né? O nosso período de isolamento facilitou por um lado e dificultou por outro. Nós não podemos esquecer também, aumentou sim, né, a comunicação em casa, os pais tiveram que vigiar mais os seus filhos, vigiar no bom sentido, né, olhar, cuidar, sentar junto, fazer a tarefa, mas do mesmo jeito também houve uma negligência maior. Eu acabo de fazer um curso sobre a pedofilia. Os casos de violência à mulher e de violência sexual contra as crianças também aumentaram muito. Então, é bom por um lado e difícil e mal e ruim por um outro lado. Então, se a gente for pensar em como essas crianças e esses adolescentes vão adentrar no ano de 2021, todos deverão ser acolhidos, principalmente nesse aspecto emocional. Vai caber à escola, né, em contato com esses pais, fazer um equilíbrio, desenvolver através de uma equipe terceirizada, uma equipe multiprofissional, e aí é onde entra o nosso papel de neuropsicopedagogas, né? Você também, como Kid Coach, para encontrar a falha. Onde essa criança está deixando a desejar, onde essa criança conseguiu avançar. Porque com os adolescentes agora, as crianças, nós vemos as nossas filhas, né? Tem aí os seus 3 aninhos, 6 aninhos, 7, e já sabem mexer no computador sem ao menos saber ler. Mas também tem aquela questão emocional. Por mais que a criança já saiba mexer no computador, já saiba mexer num joguinho de iPad, né? Ela ainda não consegue demonstrar a sua emoção, ela não consegue dizer se está com raiva, se está brava, se está triste, se está machucada. Então, vai caber à escola encontrar esse equilíbrio através dessa equipe, fazer uma avaliação muito bem feita, muito bem aprofundada, dentro dessa história de vida, onde a mãe ficou, onde o pai ficou nesse período de pandemia, né? Principalmente do adolescente, onde vocês estavam em casa, estavam participando da vida dele, como ele agia, você viu que teve algum comportamento diferente antes e pós-pandemia. Então, acredito que essa avaliação, principalmente na questão emocional, de como essas crianças vão adentrar a escola, vai ser de suma importância. Por quê? Se para um facilitou, para o outro dificultou, né, na questão social. A gente tinha as nossas crianças, nós vamos pegar lá a criança com autismo, né? A não socialização foi boa ou foi ruim para ele? Estar dentro de casa nesse período de pandemia foi bom ou foi ruim? Até onde ele regrediu o comportamento, até onde ele avançou? Será que tudo que a escola passava, a mãe fazia? As tarefas, a criança se sentia confortável para fazer? Ou falava, essa daí eu não quero fazer, então deixa, eu vou fazer outro dia. Então, acredito que seja encontrar esse equilíbrio e principalmente o emocional. Nós vamos ter que acolher a todos. Acolher os professores, acolher a diretora, acolher as crianças, os adolescentes e acolher principalmente a família. Porque eu, como mãe, eu me sinto perdida também. De onde minha filha parou, né, na escola? Como é que ela vai voltar para essa escola? Vão ser os mesmos coleguinhas? Ela vai ter que usar máscara? Ela já não gosta disso para ir no supermercado. Vai ter que continuar desse jeito? Quais são os métodos que daí a escola vai utilizar para acolher essa criança? E aí é onde a gente entra fazendo essa avaliação, fazendo esse acolhimento e tentando encontrar esse equilíbrio. Muita coisa vai surgindo conforme você vai falando, aí eu tenho certeza que os pais estão se identificando também, principalmente com esses medos todos de quando retornar, né? O que nós vamos fazer? Essa criança às vezes não está mesmo querendo participar da aula.
E aqueles 10 minutinhos de aula gravada, que às vezes o pai fala assim, nossa, tô pagando a escola para isso, né? Principalmente escolas particulares, eles não fazem ideia do quanto o professor teve que ralar para conseguir deixar aquelas 10 aulas daquele jeito que foi o melhor que ele pôde naquele momento. Sem um treinamento, como você citou no início, né? Teve que dar a cara a tapa por amor à profissão, né? Sendo julgado e apedrejado virtualmente. Agora a gente pode ver também que esses profissionais, eles vão fazer a diferença no futuro, né? Porque o que as escolas estavam buscando? Tecnologias para inserir em suas salas de aula. De repente, bam, todo mundo teve que se obrigar a se virar com as tecnologias. Passou de mediar a tecnologia para só tecnologia. Só tecnologia. E aí não houve um planejamento para tudo isso, né? Não houve tempo para isso. Então, não tem como. Os professores tiveram que fazer, como você disse, se viram nos 30 e dar a cara a tapa para fazer essas aulas e fazer o melhor pelo amor à profissão, porque a maioria está lá mesmo pelo amor à profissão. E vão ser profissionais diferentes. Só que também, a gente pode falar muitas coisas boas aqui relacionadas, mas a gente não pode esquecer também que eles estão extremamente esgotados, porque foi no início, talvez agora nem tanto, mas no início da pandemia, quando começou essas aulas gravadas, aulas online, foi uma enxurrada muito grande. Eu sei disso também porque eu estava atuando. E é um desgaste, porque é cobrança da escola, é cobrança dos pais, é a criança que não entra, a que não faz a atividade que é cobrada. Então, os professores também estão com a cabeça toda bagunçada, né? Nós podemos... Porque também muitos deles são pais. São pais, então, além de tudo, né? Uhum. 24 horas por dia, todos os dias da semana, trabalhando, porque é gravando, é corrigindo, é editando, é tendo que gravar de novo, porque às vezes saiu sem áudio, às vezes ficou tudo preto. Às vezes uma criança passa atrás, né? O cachorro latiu e não escutou a professora. Então, existem muitas coisas que foram se acumulando, né? E os professores também estão extremamente desgastados. Nós podemos também dar uma luz para eles com relação ao nosso trabalho? A gente pode ajudar também, né? Claro, percebemos que muitos desses professores desenvolveram um quadro de ansiedade, porque não sabiam como lidar com toda essa tecnologia e, além de tudo, tinham que lidar com a angústia por também serem pais. Então, o papel dos profissionais da saúde em si vai ser acolher esses professores também, sabe? Sentar, ouvir o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, o que foi aproveitado e não julgar. O papel vai ser não julgar. Nós, como neuropsicopedagogas, como psicólogos, é acolher, escutar, observar e interpretar o que, na verdade, aquela pessoa está querendo dizer. Porque, às vezes, o professor ele fala, mas o que ele está querendo dizer? Que ele está angustiado, que ele está ansioso, que ele já está cansado, que ele não aguenta mais? Então, acolhê-los e dar uma devolutiva, dar um feedback de que a gente espera que isso não vá durar a vida inteira. E que a gente não vai voltar ao normal, não adianta. O normal agora não existe mais, aquilo que era até o ano passado, porque nós não somos mais iguais. Então não tem como ser tudo igual, não tem como ser mais esse básico normal, porque nós já não somos mais iguais. Nós vamos ter que pensar diferente, e a gente vê essa nova geração surgindo, que também vai ter que pensar diferente. Pensar no outro, pensar em ter a empatia. A gente vai ter que lidar muito com essa questão, né? Se colocar no lugar do outro e acolhê-los. Porque esses professores, a gente está vendo desenvolver o quadro de ansiedade e muitos também desenvolvem daí o quadro depressivo, aqueles que já têm uma predisposição. Mais o quadro ansioso do que o quadro depressivo. Por quê? É aquela ansiedade de querer. Eu preciso fazer, eu tenho que dar conta. Eu preciso, porque o meu salário depende disso, né? Aquele hashtag fique em casa já não dá mais.
Não dá. 7, 8 meses de pandemia, acabou, a gente precisa lutar pelo pão de cada dia. Então, agora é se proteger com a máscara, com álcool em gel, distanciamento, aqueles que podem, né? Mas a gente precisa lutar pelo nosso pão. Então, esses professores vão desenvolver mais esse quadro de ansiedade. Se algum aluno espirrou, tossiu, apresentou o quadro febril, vai afetar a sala inteira. Ele vai ter que estar de quarentena a partir do ano que vem. Então, ele já vai pensando tudo isso, professor. A gente acha que não, mas eles já estão, né? A mente já vai trabalhando. E aqueles outros que acreditam que não tenha a concepção de eu não vou suportar, aí acaba desenvolvendo um quadro depressivo, né? Se fecha, ao invés de abrir, porque o ansioso ele se abre mais, né? O depressivo ele se fecha e aí ele acaba desenvolvendo esse quadro e aí acaba pedindo afastamento, acaba tendo que tomar medicação. E aí o papel da escola é sim encaminhar para a psicoterapia. Porque se a gente não tiver esses professores afastados por quadro de ansiedade, por fobias, por depressão, nós vamos ter esses professores afastados pela gripe, né? Então, esses professores vão precisar, sim, de psicoterapia para poder lidar com tudo que há de surgir aí no próximo ano. Enquanto isso, existe a lacuna do aprendizado nesse caminho todo, né? Então, a criança, ela está, nesse momento, as que estão muito esforçadas e com aquele acompanhamento dos pais, elas estão pegando o que é possível. As crianças que não têm acompanhamento e que estão fingindo que estão assistindo a aula, elas só vão embolando com a barriga, estão empurrando, não estão desenvolvendo todo o seu potencial e as suas habilidades. E arquivando esse conhecimento ali. O bom é que a escola, a educação em si, o ensino, ele trabalha sempre 2 passos para frente e 1 passo para trás, porque o conhecimento é cumulativo, né? Às vezes, aquele assunto que a criança está vendo agora, o professor faz uma retomada dos anos anteriores para a criança buscar na memória o que ela já aprendeu, porque é sempre o aprofundamento, né? A criança aprendeu a fazer a soma de alguns números. Então, no próximo ano, ela vai aprender a fazer a soma utilizando 2 casas, unidade e dezena. Mas, para chegar nisso, o professor faz um resgate do que ele aprendeu no ano anterior, né? Que é só as unidades. Um exemplo, né? Então, o bom é que os professores, na verdade, eles estarão preparados para fazer esse trabalho de resgate de conteúdo com os alunos. Com relação à parte pedagógica, eu tenho certeza que sim. Mas será que para atuar na forma pedagógica, né, eles vão estar de forma integral ali trabalhando? Porque o seu psicológico vai estar, de fato, abalado, né, até lá. Com todos esses medos e com tudo que vem acontecendo, com os julgamentos. Eu acredito que o professor ele vai ter que buscar uma forma de se reinventar. Como você disse, né? Ele vai buscar do ano anterior uma forma de buscar o conhecimento prévio que o aluno adquiriu para demonstrar para ele agora, né? Depois da unidade, vai para a unidade dezena. Mas aí, aquela forma básica de ensinar através do quadro não vai dar certo. O professor ele vai ter que se reinventar. A gente não sabe se ele vai estar com um distanciamento de 1,5 metro de cada aluno. Se todos os alunos estarão presentes ou se vai ser naquele famoso método rodízio. Então, o professor ele vai precisar se reinventar no sentido de demonstrar de diversas formas para esse aluno o que é o conhecimento. Porque o conhecimento ele é constante, o aprendizado, principalmente para criança e para adolescente, ele é constante. Todo dia aprendemos alguma coisa. Então, o ano não foi perdido. Foi perdido para quem não adquiriu nada, isso é impossível. Nós adquirimos, sim, pelo menos alguma coisa, ou uma consciência de cuidar da saúde, uma consciência de cuidar da saúde do próximo, um sentido maior de empatia, um sentido de troca de família através da internet, né? Se você não ganhou nada esse ano, pelo menos você tem gratidão por aquilo que você tem. Se você não perdeu a sua casa, se você não perdeu ninguém da sua família para essa doença, então significa que você tem alguma coisa a agradecer, então aprendeu sim esse ano.
Então, o professor ele vai ter que buscar se reinventar. Se eu ensinava só de um método tradicional, eu vou ter que buscar outras formas de demonstrar para os meus alunos o ensino, o conhecimento que eu tentei transmitir. Se todos eles conseguiram aprender, ótimo. Agora, se a maioria não conseguiu, será que o erro é só do aluno? Ou será que é uma troca? Eu ensino, o outro aprende. Eu falo, o outro escuta. Então, o professor vai ter que se reinventar. Será que desenhando o aluno entende melhor? Será que ouvindo o aluno entende melhor? Falando? Mexendo com as mãos? E aí, o que as crianças precisam para aprender mais? Motivação. Sem motivação, o ser humano não age. Então, precisa ter um objetivo lá no final. Então, o professor pode dar uma espécie de recompensa? Pode. Pode dar uma aula no parque, pode oferecer alguma outra coisa para essas crianças. Para os adolescentes, pode fazer uma gincana, um circuito. Vamos lá, o que vocês aprenderam? Todo mundo tem 100, mas vamos lá. Conforme vocês forem errando, vocês vão perdendo a nota, ao invés do aluno ter que alcançar o 100. Olha só, agora eu já tendo 100, eu já tendo uma nota boa, eu só preciso manter. E as crianças funcionam assim, né? Elas não têm, eu vou ter que ficar tirando nota, eu vou ter que ficar estudando. Não, eu preciso manter a minha nota. Então, eu gosto muito disso, porque a gente precisa dessa motivação para a gente se mover, para a gente viver, para a gente buscar os nossos ideais. Então, sim, o professor vai estar psicologicamente abalado. Claro, todos estamos, uns em maior, outros em menores graus. Mas essas crianças também estarão. Então, primeiro, vai caber ao professor lidar com as suas emoções, por isso que eu falo da psicoterapia, se tiver que utilizar medicação, mas primeiro ele, né, pegar a pastinha lá, vou pegar o fulaninho, vou pegar o Joãozinho, vou pegar a Mariazinha, quem são eles? De onde eles vieram? Estudar esses alunos, estudar essa composição familiar e depois trabalhar o método do ensino, o aprendizado da matemática, da física, da biologia, etc., né, do que for. Mas primeiro entender o aluno, primeiro acolher esse aluno. E aí sim, né, você vai trabalhar o seu psicológico e vai principalmente ajudar a fortalecer o psicológico e o emocional dos seus alunos. Tanto com os pequenininhos, vai ter que trabalhar, né, principalmente se ele perdeu um ente querido. Se ele morava com a avó e a avó morreu de Covid, ele vai chegar mais quieto, ele vai chegar mais retroativo, né, não vai conversar com ninguém, e você vai fingir que nada aconteceu? Você não vai trabalhar isso com essa criança? Não vai trabalhar o luto? É só um, ou é menos um para eu dar conta? Ou você vai receber um aluno que tenha uma dislexia, ou você vai receber um aluno com autismo ou com transtorno opositor, e você não vai trabalhar com isso, não vai trabalhar essas diferenças e esse acolhimento das diferenças? Então, cabe aí, eu deixo uma incógnita de como esses professores vão, digamos, ter que abraçar e abarcar tudo, e eu espero que eles tenham um bom respaldo, pelo menos da minha parte, da sua parte, sim. Sim. Né? Mas do Estado, das prefeituras, eu espero sim que eles tenham um bom respaldo. Talvez o que eu vá falar agora piore um pouquinho a situação, mas é porque a minha visão está tentando buscar todas as possibilidades em que a gente possa ajudar. E uma das verdades que a gente sabe é que as crianças estão imediatistas, porque está tudo no toque, né? Abriu ali o jogo, o vídeo, tá tudo. Tocou, conseguiu. E às vezes a prova está online, a atividade está online, através de formulário, faz um desenho, tira foto. E talvez, né? Talvez, quando esse aluno retornar para a aula presencial, na rotina de 4 horas, normal horário, né? De 4 horas, 4 horas e meia, dependendo da escola, ela vai achar muito chato ter que ficar preenchendo a sua apostila completamente, ouvindo a professora, ouvindo o colega, porque era só mutar o microfone
E não precisa, ter que se arrumar para ir para a escola, porque podia deixar a câmera desligada e ficar de pijama, descabelado, que se não fosse obrigado a abrir, que algumas escolas não obrigam, né, a criança a abrir a câmera. Então, tem que se preparar para isso também, né? A gente tem que encarar os dois lados. A minha filha, pelo menos, está com muita saudade da escola. Ontem ela fez uma oração dentro do carro, enquanto nós estávamos indo no mercado, e ela pedia: Jesus, por favor, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero voltar para a escola, eu quero ver os meus amiguinhos. Então, nós temos essas duas questões também. A criança pode estar morrendo de saudades da escola, e ela pode sim sentir saudades de preencher a apostila, de ver os amigos, como teremos aquelas crianças que vão achar tudo um saco, né? Que é a partir dos 12 anos aí até os seus 15 anos, vai achar isso um saco. Mas aí é onde entra, né, o papel do professor como motivador e da família como um impulsionador para isso. Mas, filha, o quanto é interessante, o quanto é importante, né, participar, voltar a fazer essas atividades, não só para adquirir conhecimento, mas para você fazer uma amizade, para você conquistar as pessoas, para você mostrar quem você é, o quanto legal, o quão divertida você é conosco aqui de casa, você pode ser com seus colegas. Então, eu acho que vai ter a motivação da escola e os pais como impulsionador. Porque cá entre nós, se tiver algum pai que esteja feliz com o seu filho 24 horas por dia em casa, me desculpa, né? Me ensina a receita, me passa essa receita aí, porque não dá. Nem eles não conseguem, né? Ao ponto da minha filha chegar a fazer uma oração, eu falei, o negócio tá feio mesmo. Ela falou, por favor, Senhor, me obedeça. Então eu falei, filha, Jesus ouve mais as crianças do que os adultos, então continue fazendo as suas orações. E a mãe fica muito feliz por você estar com saudade da escola. Significa que a escola era legal, que você gostava de participar e que você estava aprendendo. Então esse é o papel dos pais, né? De impulsionar essa criança para voltar para a escola. Cabe a cada pai, a cada mãe, encontrar o que impulsiona, o que dá essa motivação para os filhos. A maioria dos pais com os adolescentes fazem a espécie de troca. Vai para a escola que eu te dou alguma coisa. Mas será que é isso mesmo que seu filho está precisando? Barganha. Então, isso. Será que funciona realmente? Ou ele finge que faz, você finge que perde, ele finge que ganha e fica nesse fingimento até quando? Então, vale a pena para os pais agora esse momento de reflexão e de como todos nós, sociedade familiar, vamos sentar, nos reunir, pensar, bolar estratégias de como nós vamos fazer para os nossos filhos se motivarem. Porque, sim, vai ter um lado da escola, mas escola e família, né, uma tem que existir por causa da outra. E aí vai caber essa família. Como que nós vamos bolar? Que estratégia? Sentar os pais com os filhos e bolar isso, do que vai ser melhor para cada um deles. Muitos pais agora, eu já estou vendo que estão, sim, optando pelo estudo em casa. Né, já não querem mesmo levar os seus filhos para a escola. Isso é uma opção, tudo bem. Tem pais que não conseguem fazer isso, manter um estudo, pagar por um professor particular ali de 4 a 8 horas por dia com o seu filho. Quem pode, tudo bem, é uma opção, é uma escolha de toda a família. A criança, ela tem que participar das decisões, ela tem que participar das escolhas para ela se sentir pertencente àquela família. E não, meu pai fala, minha mãe fala e eu obedeço. Ela tem sim, ela tem que ter voz, ela tem que ter vez. Se não dá para fazer do jeito que ela gostaria, muitas vezes não dá mesmo, na minha filha eu vejo, ela comia chocolate o dia inteiro. E tá ótimo, não tem problema. Né? Mas aí a gente tem que explicar o porquê que não dá, racionalmente e emocionalmente, por que não pode. Então, bolar essas estratégias, sentar todo mundo, conversar e decidir. Eu, no meu caso, eu estou no grupo de risco. Se for para minha filha voltar, eu e meu marido vamos ter que sentar e discutir muito bem todas essas estratégias. Para finalizar o vídeo, vamos deixar
claro, para os pais, para as famílias em geral, para os professores, para a escola toda, que eles podem contar com profissionais especializados nessa caminhada, né? Então, deixo para vocês fazer o encerramento aí. O importante é não julgarmos, né? Estamos todos atingidos, fomos todos atingidos por essa pandemia, uns mais, outros menos, e todos de diferentes formas. A pandemia não atingiu você do mesmo jeito que atingiu a mim. Nós temos vidas diferentes, histórias diferentes, experiências de vidas diferentes, mas o que a gente precisa é acolher. Então, eu deixo aqui a disponibilidade, né, para todos os professores, para todos os pais que quiserem vir conversar, fazer uma avaliação do seu filho, fazer uma avaliação de si mesmo, como pai, como professor, como docente de escolas, porque acolher, julgar jamais. Não, a gente não pode, não é o nosso dever fazer isso. E contando com essa equipe multiprofissional, os professores, os pais, a família em si, a sociedade, vai ter um respaldo maior de como agir. Acredito que seja isso, né? Acolher, que eu falei lá atrás, acolher, observar, interpretar o que essas pessoas estão querendo nos dizer, e aí sim dar uma resposta, uma devolutiva para falar, olha, acredito que no seu caso seja melhor isso, isso e isso. Para o seu filho, isso, isso e isso. Porque cada um levou o baque de uma maneira diferente. Então, sim, nós estamos aqui como psicóloga, você como neuropsicopedagoga, eu futura neuropsicopedagoga, para a gente acolher, fazer essa avaliação, né, de toda a equipe, né, nós temos uma área muito ampla para participar, tanto dentro como fora da escola, e acolher é a palavra que eu deixo. Não dá para a gente julgar, não dá para criticar se a gente também não está lá dentro, né, da escola, lá dentro para participar, e pode contar conosco. Eu sinto falta demais de vocês. Fica aqui o meu abraço da minha família inteira para a sua família, e sempre que precisar, conte comigo. Beijo! A gente se vê em breve. Beijo!